Eu tô rindo aqui antes de começar, porque esse assunto sempre foi muito tabu pra mim, pra minha família. Eu venho de um lugar que as pessoas não falam sobre sexo. E também ensinam que o sexo é obrigação, né? E falar sobre isso hoje, a minha alma pediu pra falar sobre isso. E eu tô aqui ouvindo a voz dela, porque eu sei que se ela me pediu pra falar é porque tem gente que precisa escutar. Mas eu vou começar contando uma história engraçada, porque eu não quero que os vídeos aqui tenham tons muito sérios. Eu não sou assim. Eu tenho uns assuntos muito sérios pra falar, mas eu quero que eles cheguem de forma engraçada, de forma leve, sabe? Então vão ter momentos sérios, sim. O despertar é algo sério, mas há de se ter leveza. Mas bom, um dia eu estava almoçando com uma amiga e eu sempre me alimento agradecendo muito, beijando quase o prato, beijando o alimento, me emocionando bastante com o momento, né, de me alimentar, sentindo prazer pelo alimento, né? Só quem se privou um tempo do alimento sabe como é bom voltar para ele e enxergar, sentir, saber que aquele alimento não alimenta apenas o meu corpo físico, mas a minha alma, abençoando todos que colocam a mão naquele alimento para que chegue até mim, né? Me alimentar se tornou algo muito sagrado. E eu estava fazendo muitos barulhinhos, me deliciando com o alimento. E ela falou assim: nossa, parece que você está transando com o alimento. E naquela hora eu parei e falei assim: cara, eu já nem me lembro como é transar. E aí eu fui passar pela minha história. E eu não vou falar que eu nunca senti prazer. Claro, sentia sim, o meu corpo sentiu. Na maioria das vezes anestesiada. Mas eu falei: nossa, eu nem me lembro como é transar. E das vezes que eu me lembrei, não foram tão boas. Eu estava forçando o meu corpo a encontrar conexões com espíritos rasos, sabe? Não foram boas. E aí eu fiquei naquele questionamento: poxa, eu tô transando aqui com a comida e não me lembro o que é transar. Nesse momento dessa troca com essa amiga, eu já estava há 2 anos sem sexo. Eu acho que sim, 2 anos. Eu já não conto o tempo como um calendário normal, tá, gente? Então, quando eu falo 2 anos, podem ser 3. Ou pode ser um pouco menos. Sem sexo durante esse tempo todo. E eu quero depois que você que está me assistindo me responda. Quanto tempo que você acha que você consegue ficar sem sexo? Não foi algo que eu falei assim: nossa, eu preciso, foi duro pra mim ficar sem sexo. Não foi. Primeiro porque foi uma preparação. Eu tenho sido preparada pela espiritualidade de diversas formas para esse trabalho que eu vim fazer aqui, de me conhecer, me curar, me purificar do que não é meu, para que eu possa inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ah, mas a Larissa tá falando que a gente tem que parar de fazer sexo. Olha, se você soubesse o tempo que a energia sexual fica dentro de você e como você, principalmente as mulheres, geralmente as mulheres, carrega dentro de si a alma de curandeira, alma de mulher medicina, como o seu sexo cura o masculino e como o seu sexo, o seu interno, a sua energia fica balançada, fica de diversas vezes até envenenada, tá? Existe sexo, trocas curativas, sexo que vão elevar um ao outro, porque a energia do sexo é poderosíssima, né? Estamos aqui por conta
de um prazer, de uma noite de prazer ou um dia de prazer. Essa que é a verdade. Os pais podem ter sido o que for, mas essa é uma verdade. Nós estamos aqui a partir de uma noite de prazer. Mas, ainda assim, o prazer vazio, um prazer sem uma conexão de alma profunda, ele é só isso, ele é só o prazer. E pra mim, inconscientemente, nunca fez sentido o sexo por si só. Não vou mentir, eu já fiz sim, mas eu também, ao meu favor, eu digo que eu sempre me conectei com o coração das pessoas. Eu sempre me conectei com o eu sou das pessoas. Então, ainda que fosse o sexo de uma noite, ainda assim tinha um propósito ali, hoje eu sei qual, mas eu sempre estive conectada com a alma daquelas pessoas. O sexo não fazia sentido nenhum pra mim quando eu me relacionava com namoros conturbados, namoros às vezes violentos, namoros tóxicos, e a pessoa queria sexo 2, 3, 4 vezes no dia. E com isso criaram-se muitos bloqueios, muitas travas em mim, a ponto de... Eu me lembro de eu escutar: você é frígida, você tem problema. E na verdade o problema não estava em mim, né? Eu custei pra entender isso. Que na verdade o problema estava naquele masculino fragilizado, naquele masculino machucado, que não sabia ser reto, não sabia se conectar com o meu espírito e queria e desejava apenas o meu corpo. De certa forma, eu nunca aceitei ser desejada apenas pelo meu corpo. Em muitos momentos eu me obrigava a ficar feia, vestia roupas desleixadas em alguns momentos, ou me impedia de, sei lá, até de me arrumar muito, porque eu queria que a pessoa gostasse de mim do jeito que eu tivesse. Eu nunca achei certo a pessoa querer só o meu corpo, se eu estou linda, com uma lingerie linda, de maquiagem, toda arrumada. Não, o meu espírito não precisa de nada disso para estar bonita. Mas a minha consciência já mudou muito desde então, mas algumas coisas ainda não mudam. Eu realmente acho que o sexo, ele só faz sentido se for algo transcendental, algo que alinhe os seus chakras e que você se torne alguém melhor depois desse ato. E foi o que aconteceu comigo. Depois de 2 anos sem sexo, eu reconheci um espírito que carrega no corpo todos os arquétipos, todos os símbolos que vem me regendo nessa caminhada até chegar aqui hoje. Ele tem uma tatuagem de um pentagrama bem do lado esquerdo, assim como essa estrela vem andando comigo há muito tempo. Uma águia no peito, que é um dos arquétipos mais transformadores na minha vida, que eu só não uso ele mais, porque senão eu fico muito isolada, muito introspectiva, apenas focada no que eu tenho que fazer e não interage com pessoas. Essa já fica uma dica aí para você que está me escutando e para ele, quem sabe, se um dia ele me escutar. Hoje ele está em cima das montanhas, realizando o sonho dele de escalar, é o que ele ama fazer, e graças a Deus eu também inspirei ele a coragem, a uma luz dentro dele muito bonita, porque nós nos curamos com esse sexo de diversas formas. Não é do Brasil. Ele é um viajante, viaja pelo mundo no seu motorhome, e eu tive uma experiência muito incrível dentro desse motorhome, e foi aí que eu quebrei o meu jejum sexual de 2 anos.
Eu tô me abrindo aqui porque a minha vida é um livro aberto, sabe? Eu não tenho vergonha, eu não tenho papas na língua. Eu só sei falar sobre assuntos importantes, contando a minha história. Em temas técnicos, vão ter vários vídeos pelo YouTube. Procura aí sobre a importância do resguardo sexual, a importância da masturbação consciente, a importância do sexo potencializador, da importância e da profundidade que é você entender que o prazer pode potencializar as suas cocriações, por exemplo. Não à toa estou aqui vivendo uma cocriação muito poderosa, vinda dessa explosão energética que foi um sexo curativo. Eu ajo naturalmente como se fosse natural mesmo eu contar a minha vida pessoal, mas na verdade sempre foi. Os meus amigos que o digam, eles sempre riram muito de mim, porque eu sempre contei os detalhes, tipo, a minha vida. Sempre foi mesmo um livro aberto. Não à toa, tenho um livro publicado com todas as minhas histórias. Todas não, né? Porque senão daria uma bíblia quase, de tanta história. A verdade sempre foi a minha maior chave para essa existência. E qual que é o intuito desse vídeo? Se não te fazer rir um pouquinho, te contando da minha história transando com a comida. Mas te fazer refletir sobre as suas relações, sobre a sua vida sexual. Será que o parceiro que está do seu lado, embora ele seja um bom parceiro, quando ele te olha como uma carne, ou ele olha para você além daquela carne? E se você tá solteira, quantas pessoas você tem transado na sua história? Um pouquinho de cada pessoa que você transou está em você. Ai, mas eu não consigo ficar sem sexo. Você não consegue ficar sem sexo? Ou você não consegue ficar sem liberar aquela energia que o sexo te proporciona? Aquela energia da preocupação, a energia que você tem guardado lá no seu chakra básico, dos seus traumas, dos seus medos, tudo aquilo que você goza e por um minuto, menos de um minuto, você esquece de tudo aquilo, você relaxa, entrega essa energia poderosa para o universo, mas de maneira desequilibrada, porque você está entregando desequilíbrio para o universo. E toda vez que você entrega desequilíbrio para o universo, vai voltar para você em dobro. Porque o sexo, como ele é visto hoje, banalizado dessa forma, é um dos grandes motivos dessa energia, quando ela não é vista como sagrada, porque o sexo é sagrado. O sexo é divino, mas nos ensinaram a ver ele como banal, ou como algo impuro, como algo sujo, ou enfim, diversas coisas que nos ensinaram a respeito do sexo. E com essa consciência, a gente mantém relações que reverberam mais e mais disso. E isso
explode no campo. Imagina quantas pessoas fazendo sexo banal por minuto, por minuto. Nesse momento, enquanto falamos agora, parafraseando Amélie Poulain, que é um filme que eu amo muito, que em algum momento ela chega na janela e ela faz as contas de quantas pessoas prazer naquele momento. E são muitas, mas pessoas gozando seus traumas ou gozando de relações divinas, encontros de alma. Eu desejo a você que ao menos um momento da sua vida você tenha o verdadeiro prazer de fazer sexo, primeiro com o espírito da outra pessoa, para aí sim, depois o seu corpo responder aquele prazer e aquilo se tornar uma dança cósmica, uma transcendência onde todos saem alinhados e se transformam em algo melhor do que antes desse ato, antes dessa relação. Depois do sexo, não é só uma criança que pode nascer daqui a 9 meses. Muitas outras coisas nascem daí. Relações, duradouras ou não, os nascimentos vêm da potencialidade desse ato sagrado. Ideias, propósitos, bem-estar, clareza, foco. Que você se conheça tão profundamente a ponto de valorizar a sua energia como algo muito valioso, porque é a ponto de você não aceitar alguém que também não esteja nessa sintonia para dividir a cama, dividir o travesseiro com você, porque você sabe que essa energia vai se tornar você e o outro vai se tornar você, vai se tornar o outro vai se tornar você, para no final das contas a gente se lembrar que não existe separação. Somos um. E o sexo nada mais é do que a maneira mais simbólica de nos lembrarmos isso. A fusão energética após o gozo, após o prazer, é a prova viva do que eu vou falar muito aqui nesse canal. Somos todos um, somos todos um, somos todos um. Sexo é sagrado. Sexo não é banal. Não pode ser visto como algo banal. Não pode. É obrigatório ficar um tempo sem sexo? Olha só. Eu acredito que sim. Se você quer mesmo se aprofundar em você mesmo, mesmo que você seja casado, passe um tempo sem sexo, tire o sexo. Como é que vai ser quando você tirar o sexo dessa relação? Se tirar o sexo, sobra o quê? Tenta e depois me conta. Por quanto tempo? Depende da sua força de vontade em ficar boa. A minha foi muita. Então, eu ficaria mais quanto tempo fosse necessário. Porque eu sabia que a energia valiosa que Deus tinha acendido dentro de mim, ela só ia ser entregue para alguém valioso tanto quanto. E assim foi feito.